O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho. Então, farei uma breve reflexão, Miria, sobre esse dia tão importante, né, do sacramento da Crisma, e depois nós prosseguimos com o rito, né, de confirmar todos, né, na força do Espírito Santo, que de fato faz parte já na vida de vocês, mas agora dentro do contexto da maturidade de fé. Vejam que a nossa igreja, a Igreja Católica, a Igreja de Cristo, ela traz uma riqueza, né, pelos sacramentos. Né? São 7 sacramentos, não é isso? Vocês aprenderam, nós aprendemos isso na catequese, né? Na formação. Então é uma estrutura pelo qual nós passamos em nossa vida. E quando nós vivemos os 3 primeiros sacramentos da iniciação da vida cristã, é o batismo, Eucaristia e Crisma, né? Então, são 3 sacramentos que nós bem sabemos que são sinais visíveis de Deus em nossa vida. E percebam a ligação entre estes sacramentos, esses 3 primeiros, e claro, depois segue os outros, né, da cura, que é a confissão, a unção dos enfermos, depois prossegue com a vocação, né, a ordem, e também o sacramento matrimonial, que já é uma vivência da vocação do apostolado, né, na vida. Mas olhando para o sacramento da confirmação, ou o sacramento da crisma, vejam esta unidade que tem com o batismo. Quando, no momento, um diácono ou um sacerdote, né, conferiu a nós, que éramos crianças, este sacramento, né, que é a porta de entrada para a vida cristã. Nós nos tornamos moradas da Santíssima Trindade. Tomamos essa consciência, assim, esse presente de sermos chamados filhos de Deus, né? Inserimos na vida da comunidade e assim por diante. Recebemos já, naquele momento, pela palavra do sacerdote, do diácono, né, falando o nosso nome, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já vivemos essa experiência, então, da força do mistério da Santíssima Trindade. Já está em nós o momento que é assinalado um pouco acima da nossa testa com o óleo da crisma, e assim o assistente, ou o sacerdote, ou o diácono, ele vai dizer, olha, no momento oportuno, seguindo um pouco o crescimento da sua vida, da sua razão, da sua reflexão, você assumirá, né, a sua vocação, né, dentro deste mundo, na vida da igreja. É claro que temos tantas pessoas que fazem parte desse processo. São nossos pais, são nossos padrinhos e, sobretudo, a comunidade cristã.
E agora chegou um momento que vocês, e aqui estão os jovens adultos, e por vários fatores, N fatores, né, agora tomam a consciência mais ainda, né, deste sacramento. Uma pergunta para nós: o que é o Espírito Santo? Né? Qual é a importância dele em nossa vida? Não será uma catequese que vocês fizeram, ou durante esta homilia, que nós vamos dizer tudo, né, sobre Deus Espírito Santo, né, que nos revela certamente Cristo Senhor, nosso Deus, que nos leva a uma comunhão, né, com o Pai. Ou seja, uma experiência da nossa vida de fé. Deus sempre é mistério, mas um mistério revelado na história, revelado em nossa vida. E nós vivemos certamente esta dinâmica da revelação de Deus em nossa liturgia. Vejam as leituras que são muito ricas nesse sentido, né, que nós acabamos de ouvir, né, que nos ajudam a perceber, olha, eu e você somos aqueles que recebemos de Deus, o próprio Deus. Quem somos nós, se nós olharmos um pouquinho, passar um pente fino, né, na nossa vida, para sermos dignos de receber a presença de Deus? Recebemos no contexto de uma criança, está em nós toda a presença de Deus, da Santíssima Trindade, mas no decorrer da história da vida, nós vamos percebendo como nós estamos perto de Deus, distante de Deus. É claro que isso é uma linguagem nossa, uma visão de nosso mundo, mas nunca esqueçamos que Deus nunca está longe de nós, está sempre em nós. E percebam que a palavra de Deus, como eu disse, nos fala sobre isso. Desde a primeira leitura, veja a expressão do Senhor: eu vos tirei do meio das nações, eu vos reunirei de todos os países, e vos conduzirei para a vossa terra, derramarei sobre vós uma água pura, e sereis purificados. É uma ação de Deus, é Ele que faz, Ele que escolhe, Ele que elege, Ele que derrama sobre nós, né, toda a graça, toda a bênção, a força do Espírito. E nós nos tornamos, pelo batismo, o seu povo, o povo de Deus. Ele habita em nós. É claro que no nosso mundo buscando mais o visual, né, buscando o que é mais sensível, o que é palpável, né, o que tem gosto, tem cheiro, né? Alguém pergunta: eu estaria daqui a pouco, eu já fiz parte dessa experiência, né, da fé, esse sacramento. Quais são os sinais de uma presença de Deus? Nós vamos percebendo que é muito mais que nós vivenciamos. E o Espírito Santo, meus irmãos, ele nos traz em nossa vida, como uma ação em nossa vida, 3 palavras, 3 ações dele. Primeiramente, o Espírito Santo, como eu já falei um pouco da presença de Deus em nossa vida, ele é dom. O que é dom? Podemos fazer uma comparação ao presente, né? Você faz aniversário, você tem uma data marcante da sua vida, nós todos temos. Nós recebemos de alguém um presente, né? E bem sabemos, podemos fazer assim uma verificação. Será que eu mereço esse presente? Né? Seria como uma comparação de uma mãe, de um pai que dê para o filho. Dá porque ama, porque gosta. Imagina então Deus, o próprio Senhor, nos concedendo esse dom. E o dom, e veja que o dom, para nós encontramos todas as leituras bíblicas nesse sentido. Um dom que nos fortalece. Jesus, quando entrou
naquela casa onde estavam os discípulos, com medo, né, por causa da morte de Jesus, mesmo não compreendendo as suas palavras, ele entra como ressuscitado. Ele diz: a paz esteja com vocês, receba o Espírito Santo. Imagine na cabeça dos discípulos que naquele momento estão ouvindo de Jesus isso. Era a crisma, né? A crisma. Ou no momento agora do Atos dos Apóstolos, que é outro momento que Lucas escreve esse livro, ele vai dizendo assim: olha, eles estavam num lugar fechado, estavam num momento de oração, né? Veio um vento impetuoso, forte, os sinais eram como um formato de olhinho de fogo, receberam o Espírito Santo. Começaram a falar várias línguas, dizendo assim: olha, a dimensão da linguagem da fé a todos os povos. Vejam que sempre é dom, sempre é de Deus esse presente, que nós acolhemos. E como nós devemos acolher esse dom? Com o coração aberto, com fé. Mesmo que nós não tenhamos uma compreensão, mesmo a catequese, né, que vocês tiveram com os seus catequistas, né, apresentando a sua linguagem, testemunho, né, essa presença de Deus, do Espírito Santo, ela continua. Não pense que é somente esse momento que vocês estão recebendo, não, é algo contínuo na nossa vida. E sabem em que lugar vocês vivem uma experiência desse dom, dessa dinâmica do dom do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, senão na vida da comunidade. É no exercício, é na missão da vida da comunidade, porque ele concede dom para quê? Não é para ser guardado. É claro, aqui lembrando desse dom que é o próprio Espírito Santo, dele deriva outros, né, os 7 dons, né, que nós bem conhecemos, né, mas também outros dons que se faz presente em nossa vida, numa ação da vida da comunidade. Alguém que proclama a palavra, alguém que toca, né, no ministério, quem serve no altar, quem está em todas as dimensões pastorais desta paróquia. É a ação do Espírito Santo. Então, dom não se guarda. Dom sempre é dado, sempre é retribuído, ou seja, é uma expressão de você sair de si mesmo. É uma igreja em saída. O Espírito Santo também, ele é a comunhão. Veja uma palavra que nos chama a atenção do próprio Atos dos Apóstolos. Eles estavam reunidos naquele momento. Eles estavam vivendo um encontro com o Senhor. Receberam o Espírito Santo, saíram da praça, iniciaram um grande pronunciamento, a pregação de Cristo Jesus. Eles se tornaram testemunhas. Uma comunidade que se reúne para celebrar a sua fé. Uma comunidade que vive a dinâmica da sua missão. Ela vive uma comunhão com Deus. Uma comunhão que se constrói. É claro que nós somos humanos, temos nossas falhas, né? Uma comunidade também ela tem os seus momentos difíceis, que foi desde o começo da igreja, né? Mas percebam que se nós buscamos o Espírito Santo, ele nos ajuda nesse discernimento, na capacidade de doação, de compreensão, de abertura, né, de fazer crítica, mas ao mesmo tempo se colocar ao serviço de uma construção da comunidade. E pessoas que tenham o contrário disso, uma atitude de divisão, de conflito, né, de achar-se dentro da comunidade como tal, ele cria divisão. Aí não é o Espírito Santo, é do diabo. E diabo significa divisor. Mas vejam que nós recebemos o Espírito Santo
para sermos testemunhas. E percebam que na palavra deste livro, Atos dos Apóstolos, eles assim sabem muito bem, como nós, como igreja, nos tempos de hoje. Quando Cristo derramou o Espírito Santo sobre eles vivenciaram um outro momento. O que o Espírito Santo torna-se presente em nossa vida, constantemente, a alegria. Vejam, o Espírito Santo é dom, é comunhão, é alegria. Daqui a pouco, como disse, pela oração de consagração, depois a própria unção com o santo óleo, que foi santificado, foi consagrado na missa crismal com o bispo, vocês receberão, e a questão, ou o que vocês poderiam dizer, o que eu sinto após esse momento? Padre, eu vou desmaiar aqui no chão, eu vou flutuar, eu vou falar outras línguas, Vejam, a experiência do Espírito Santo é vasta, mas uma coisa é certa, quando mais simples é a sua presença. Porque o Espírito Santo, ele perpassa pela nossa vida, em nossa vida, por esse ato tão simples, que o sacerdote, que depois que você fará o momento da renúncia e depois a profissão de fé, eu dizendo o seu nome, fulano, Maria, Pedro, receba por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. É uma experiência única, que é marcada na sua vida, como foi marcada na minha, do Padre, tantos outros. E a alegria de receber este dom, porque o Espírito Santo tem diversas manifestações na nossa vida. A alegria é uma delas. Uma alegria, com certeza, que não é a alegria do mundo, mas nos leva, como diz o próprio Evangelho, a ter uma compreensão do amor de Deus. Veja o que Jesus disse: se vocês me amam, guardam as minhas palavras. E se guardam, vocês estão vivendo de fato o amor do Pai. Vocês estão vivendo essa dinâmica do amor, porque qual é, de fato, outra palavra que pode significar ou dizer o que é o Espírito Santo, senão o próprio amor? Então, meus irmãos e minhas irmãs, uma alegria com certeza na igreja, pela família, todos aqui que estão aqui vivendo esse momento, uma alegria de viver essa experiência dele, do Espírito Santo. E quando nós tivermos momento no dia a dia, na missão, no trabalho, em casa, família, para vivermos sempre nesse entrar, nesse mistério do Espírito Santo, nunca esqueçam que o exercício da oração, ou viver uma intimidade com o Espírito Santo, é contínuo. Aí acontece sempre o Pentecostes. Hoje é o Pentecostes de vocês, dessa celebração. Mas não esqueçam que todos os dias em nossa vida, na oração cotidiana, é a presença dele. Peça ao Espírito Santo em todos os momentos da vida. Seja ele um hóspede, seja aquele que habita no seu íntimo, no seu coração, em nosso coração. Quando nós fazemos esse caminho, vejam o renovar da nossa missão, do nosso entusiasmo. Por que os cristãos, os primeiros cristãos, e tantos outros depois, tinham uma experiência, uma alegria inefável nos momentos mais difíceis? No momento que eram perseguidos, eram calados. Muitos queriam abafar a palavra, como aconteceu aqui no Atos dos Apóstolos. Mas eles diziam assim:
mesmo apanhando, né? Morrendo até. Como nós estamos felizes por causa do nome de Jesus. Isso, meus irmãos, minhas irmãs, parte de uma experiência do Espírito Santo. Cuide você, então, feche seus olhos nesse instante, todos nós possamos fechar nossos olhos, por um momento de silêncio. Silêncio do coração, que o Espírito Santo fala em cada um de nós.